Olá! Hoje nós vamos para a nossa primeira aula do nosso terceiro módulo e vamos falar sobre o Scooby, sobre a nossa cultura. Muita coisa que vocês já sabem, nós já conversamos, mas vamos dar uma repassada até em coisas simples, tá? A cultura do kombucha, né, do nosso kombucha, ela se parece muito com uma panqueca e tem uma cor branca cremosa. Se nós usamos um chá mais escuro, pessoas que usam outros chás diferentes, como o hibisco, é claro, ela acaba adquirindo a cor, né, a coloração daquele chá. Mas se usamos o chá preto, ela já acaba escurecendo um pouco mais devido aos taninos, né, a coloração do chá preto, que é um pouco mais escuro. Se nós usarmos e fizermos a nossa fermentação adequadamente, fizermos tudo corretamente, nós vamos ter uma produção, né, vitalícia, tanto do Scooby quanto da bebida. Teremos culturas para sempre. Aquilo que às vezes é um sonho, conseguir um Scooby, seu primeiro Scooby, depois de um tempo as pessoas já não sabem o que fazer com tanta cultura. A cultura, como nós já sabemos, é uma combinação de bactérias e leveduras que vivem em simbiose. O nome Scooby, né, gente, é um nome assim, também depois da era aí das mídias sociais, sempre se chamou de cultura ou de colônia. E o nome Scooby, ela vem de Symbiotic Colony of Bacteria and Yeasts, né? Que quer dizer colônia simbiótica de bactérias e fungos, ou levedos, né? Levedos são da família dos fungos, as nossas leveduras. As culturas são muitas vezes chamadas de cogumelos, no entanto, né, elas não são cogumelos, e também de mãe do chá, mãe kombucha, colônia, cogumelo, panqueca, alga, fungo, chá e etc. Tem gente que chama de muda, né, gente? Mas não é planta para chamar de muda. A própria cultura, ela é cientificamente conhecida como um biofilme ou nanocelulose bacteriana. É isso que ela é. Ela é uma celulose feita produzida a partir de bactérias, né? Então, o nome, assim, por tudo que eu pesquisei, o nome científico mais correto seria nanocelulose bacteriana. O nosso Scooby sempre vai tomar forma do ambiente onde ele é fermentado. Se você coloca um vidro quadrado, se você bota qualquer forma ali, aonde você fermenta, se é redondo, né? Ele vai tomar forma daquele local onde ele está sendo fermentado. E a espessura de uma cultura depende da população do achilino, do acetobacter achilino, dos nutrientes encontrados no chá e do tempo que nós deixamos na F1, né? Normalmente nossos Scoobies no hotel, que a gente vê que acaba deixando aí mais tempo, acabam ficando bem grossos. Eu mesmo fiz alguns há uns tempos atrás, eu coloquei, ficaram bem grossos, eu coloquei embaixo numa estante e acabei meio que esquecendo eles ali no hotel e ficaram colônias bem espessas. O Scooby sempre vai dar origem a um outro Scooby que vai crescer na superfície do chá. Se por acaso essa primeira cultura ficar boiando, o novo que irá se formar, ele vai colar, né? Eu detesto, gente, quando fica boiando, sabe? Eu gosto quando ele vai profundo, mas eu sempre brinco, né? Que a gente não tem como determinar isso. Mas se ele pode ficar no fundo, ele pode ficar em pé, ele pode ficar do jeito que ele quiser. Mas se ele ficar na superfície, ele acaba engrossando, né? E se unindo à nova cultura. Nós podemos reutilizar o nosso Scooby. Eu publiquei na página já faz tempo, mas até deu muito compartilhamento ali de um russo que ele contou que os filhos dele vieram dos Estados Unidos e trouxeram garrafinhas de kombucha para o pai experimentar. Ele já produz há muitos anos. Se eu não me engano, gente, eu tenho que ver, eu não cheguei a olhar hoje a publicação, mas ele já chegou a usar a mesma cultura por 6 ou 8 anos, no mesmo Scooby. Não tem necessidade disso, né, gente? Eu acredito que 6 meses, 8 meses já tá de bom tamanho. Muitas pessoas usam um ano e pouco. Com o tempo ela vai ressecando, né? E o bom é descartar. Nesse caso dessas culturas que foram muito usadas, uma boa maneira de descartar é enterrando, né? Que ela é realmente um adubo muito bom.
Não é indicado usar mais do que um Scooby por vidro durante a fermentação. A média que nós já sabemos é de 40 a 50 gramas de cultura por litro de chá. Ou seja, um Scooby de 100, 120 gramas, que não é um Scooby grosso, né, gente? É um Scooby, vamos ver aqui o que tem aqui, meio centímetro, talvez. Já é um Scooby que dá para fermentar nesses nossos vidros de 2 litros e pouco. Então, um Scooby muito grosso, como aquele que eu tirei do hotel com foto, só se eu botasse numa suqueira, porque é um Scooby muito grosso para um vidro. Se nós fermentarmos com Scooby muito grosso, a bebida vai ficar muito ácida, a população ali está muito grande para aquela quantidade de chá. E aí a gente fica difícil deixar em 10, 12 dias, né? Muitas pessoas perguntam no grupo, quando começam, que ganhou a primeira cultura, o primeiro Scooby, e ela quer doar, eu fico com a mãe, eu dou ao filho, eu não gosto desses termos, né, gente? Mas enfim, sempre que o Scooby se forma, o novo, ele vai ter uma população menor de indivíduos dentro dele. A cada fermentação, nós vamos ver aqui, depois tem aquela imagem que eu coloquei, que aparece bem, que ele foi ampliado ali 10.000 vezes, e aparece bem como uma teia, e aparece ali os micro-organismos presos nessa teia. Em cada fermentação, no líquido, eles vão se multiplicar e vão, nesse movimento que acontece ali dentro, né, da saída ali do gás, eles acabam se prendendo cada vez mais, tanto no antigo como no novo. Então, um Scooby que já passou por 3, 4 fermentações, ele sempre vai ter uma população maior de indivíduos do que o Scooby que acabou de se formar, né? Então, para as pessoas que são muito exigentes ou que estão comercializando e que querem sempre aquele resultado bom de gás e coisa assim, e ter uma fermentação, não é, que produz ali uma carbonatação boa, talvez vocês podem pegar esse Scooby novo que se formou e deixar ali num hotelzinho 2, 3 Scoops, que fica ali no hotel, mais uma fermentação, e depois vocês reutilizem ele. Eu não faço isso, porque eu não sou tão exigente, eu não tô, a minha bebida, sabe, eu não tô assim tão preocupada com o resultado final de beleza, de gás, mas para quem faz, comercialmente faz diferença, né? Então o novo Scooby nunca vai dar o mesmo resultado de fermentação do que o Scooby que já foi usado 3, 4 vezes. Então quem quiser, assim, que for bem exigente, coloque no hotelzinho. Se formou um novo, faz um hotel só para os novos, para ficar ali 10 dias. E depois vocês já podem usar novamente, né? Vamos ver, a cada novo Scooby se forma o outro, nós podemos aumentar a nossa produção, formar um hotel, fazer doação. O hotel sempre é bom por causa de contaminação, né, gente? Mas fazer doação, usar os extras para máscaras de beleza. Tem pessoas que se alimentam, que comem, eles são fibras, então é bom porque não são absorvidos, né? Então lógico que não deve ser uma quantidade muito grande, mas é interessante, né? Porque é uma fonte rica de fibras. Ou mesmo, como eu já falei, nós podemos enterrá-los. Um biofilme é basicamente uma comunidade de micro-organismos que estão conectados uns aos outros por uma matriz extracelular, ou seja, existe toda aquelas teias. Vamos ver se eu acho já aqui a foto dela. Existe aqui, ó. Existem todas aquelas teias que são uma matriz extracelular, fora da célula, né? Então, eles acabam ficando emaranhados nesta teia, né? É o que acontece, e essa população vai aumentando conforme as fermentações. E esta rede de células, ela está ali para suportar, né, para que eles fiquem unidos, suportar essa estrutura. E no caso da película também muitos biólogos, cientistas falam que ela está ali também para proteger, para manter a umidade, né, e para proteger da luz, né, e que ele fica também na superfície, quando se forma o novo, que se forma, fica na superfície, porque as bactérias ainda precisam muito naquela hora de estar ali, para pegar o oxigênio da superfície. Então é uma estrutura que está para deixar, de proteção, né, de proteção desses micro-organismos. No estudo que está nos arquivos, eu deixei todos os links de onde eu peguei algumas informações. Então, para quem quiser se aprofundar nos arquivos, naquilo que eu publiquei no Face, não tem. Mas se vocês abrirem os arquivos, estão todos os links lá, tá?
A fase sólida, o Scooby, que se forma na superfície, é conhecida como fungo do chá. E ele tem uma matriz de multicamadas de emaranhados de nanomicrofibras de celulose e representa uma estrutura de proteção extremamente resistente para a colônia bacteriana. As células do G. chilinus, as células da nossa bactéria responsável, a maior responsável por fabricar o nosso Scooby, pode ser encontrada, gente, vamos, né, sempre lembrar disso, na superfície de plantas, frutas, flores. Isso eu falo também para que a gente veja como isso é comum e como muitas vezes outros micro-organismos estão ali. Como muitas vezes nós contaminamos a nossa bebida com plantas, com frutas, né, que nós temos em casa. Então isso está na natureza. Nós não vemos mais, em maior quantidade, esse tipo de biofilme, digamos assim, se você entra num mato que tem ali uma nascente, nós não vemos mais porque ele precisa de que o ambiente esteja estático, parado, né? Então, na natureza está tudo em movimento, e então por isso é difícil a gente ver a formação de Scoobies por aí, mas existe, se vê, e eu já vi. Eu lembro que eu já vi camadinhas assim, de eu entrar, eu não lembro se foi cachoeira, mato, e ter água parada e eu ver a formação de películas, eu já vi. Vamos voltar aqui, elas estão em frutas, material vegetal em decomposição, elas desenvolvem a acidificação de sucos de frutas, bebidas alcoólicas, líquidos ou chás. E elas se desenvolvem em cultura estática. A membrana tem a função de proteger as células do efeito letal da luz ultravioleta e outros micro-organismos e aumentar a colonização celular, manter a umidade, prevenindo a desidratação e a adesão de células em ambiente aeróbico. Durante o crescimento, as células do G. chilinus se juntam às nanofibrilas de celulose para formar uma película. A G. chilinus é estudada desde 1960 e tem sido considerado um material com grande potencial e aplicação. No caso da cultura do kombucha, elas podem conter uma ou mais leveduras. A Saccharomyces cerevisiae, a Brettanomyces bruxellensis, Candida stellate, Schizosaccharomyces pombe, Zygossaccharomyces bailey. O componente bacteriano do kombucha compreende várias espécies, quase sempre incluindo a Gluconacetobacter chilinus, anteriormente chamada de Acetobacter chilinus. Coloquei para vocês aqui as principais bactérias e leveduras encontradas no kombucha. E aqui está a imagem que eu falei, né? Dele ampliado 10.000 vezes. O kombucha Scooby, visto através do microscópio eletrônico, ampliado 10.000 vezes o tamanho real. As fibras de celulose entrecruzadas em um ecossistema completo que varia amplamente em todo o mundo. Vamos falar um pouquinho de como o nosso kombucha, como o nosso Scooby tem se tornado uma estrela e interessado em várias áreas, né? A nanocelulose é um dos biopolímeros mais intensamente estudados no momento devido às suas propriedades atraentes, como alta resistência mecânica, alta área superficial, estabilidade química, cristalinidade, transparência. Essas propriedades tornam a nanocelulose bacteriana, no nosso caso, muito interessante para várias aplicações em vários domínios. No campo biomédico e farmacêutico, pode ser usado para vestir feridas, filtro de remoção de vírus, sistema de administração de medicamentos, ou seja, ali nas outras imagens onde aparecem as pessoas usando como peles em queimados, também tem os links de onde eu achei essa informação, e eles falam que daí eles colocam, não é só um Scooby comum, né, gente? Eles acabam colocando aqui medicamentos a mais para que interajam e que tenham objetivo nessa situação, né? Então é isso que eles querem dizer com o sistema de administração de medicamentos. Não se acrescenta aquilo que se quer, aquilo que se julga interessante, dependendo da finalidade e o uso. Ela é usada também como andaimes, a tradução andaimes,
mas é artérias, né, veias, e na regeneração de tecidos. Na indústria de alimentos, ela pode ser usada como um ingrediente alimentar funcional, como estabilizador de alimentos. Já foi usada para a produção de aerogéis, hidrogéis, membranas, outros tipos de adsorventes no tratamento de águas. O Scooby já foi feito, já tem estudo científico disso, de como ele purifica. Se você coloca numa água suja, contaminada, ele consegue purificar, ele toma para si, né, esses contaminantes e purifica a água. Uma fonte de nanocelulose bacteriana poderia ser a membrana do kombucha, um subproduto da indústria de bebidas de bem-estar. São películas celulósicas obtidas durante a fermentação do caldo do chá preto ou verde. Nesses estudos que eu comentei com vocês e que tem, eu coloquei os links deles, e o que a indústria, digamos, farmacêutica, médica, porque, né, achou diferencial da nossa nanocelulose, né, bacteriana, ou seja, essa que se forma no kombucha, é porque ela tem uma produção muito rápida comparada a outras que eram usadas. Então isso que foi bem, e a resistência é grande e a produção é muito rápida e barata. Eles consideram isso também, né? Então por isso que tem interessado muito. Aí tem se feito muita pesquisa e muita mais, a gente vai ver muita coisa ainda surgindo, né? Desde roupas, como a gente já está vendo, mas nós vamos ver muito mais coisas porque ela tem se mostrado um grande potencial. A bactéria, a Acetobacter chilinus, descoberta por Brown, provou ser um modelo de organismo muito conveniente para o estudo da biossíntese da celulose. Acetobacter chilino já foi depois alterado o nome para Gluconacetobacter chilinus e mais uma vez para Gomagataeibacter chilinus. Do ponto de vista da bioengenharia, ela tem vantagens em comparação com a celulose vegetal, incluindo a sua pureza, alta capacidade de retenção de água. Essas características têm um material biocompatível atraente e já está comercialmente disponível como material de cura para feridas complicadas como úlceras na pele. As aplicações potenciais da celulose e seus derivados também incluem seu uso em andaimes, de novo, né, que são os vasos, as artérias, para substituição de vasos sanguíneos de pequeno diâmetro e como sistemas de administração de fármacos, bem como membranas e filtros. Já tem os estudos usando como vasos sanguíneos, eles já colocaram, já testaram em animais e tem funcionado, tá? Então ele já está mostrando um resultado bem interessante. Desde a sua descoberta, a celulose bacteriana mostrou um tremendo potencial em uma ampla gama de aplicações biomédicas, como pele artificial, vasos sanguíneos artificiais, microvasos, curativos para feridas, entre outros. Ela pode ser facilmente manipulada para melhorar as suas propriedades, ou seja, se acrescentar durante o momento ali da produção, né, que estão fermentando, pode-se acrescentar certas substâncias para que passem a fazer parte dela. Tudo isso é muito importante quando nós falamos também de contaminação. Do mesmo jeito que eles acrescentam aquilo que é benéfico, né, e que é interessante, que se deseja de acordo com o objetivo, nós vemos como ela aceita muita coisa, como o nosso Scooby se adapta, né, quando nós falamos de ambiente, como ele pode ser alterado. Então isso tanto de uma maneira positiva como de uma maneira negativa. Quando existe algum agente contaminante e que nós podemos identificar algo diferente no Scooby, na bebida que não fermentou, é ótimo, né, gente? É ótimo. E muitas vezes isso não acontece, nós vamos falar mais depois na aula ali de contaminação, mas aqui nós podemos ver como ela se adapta, como ela aceita, né, outras bactérias ou outros tipos de agentes, digamos assim, que passam a fazer parte dessa nova cultura, desse novo Scooby, né, e sendo usado então por uma finalidade médica. Em termos de aplicações vasculares, um grupo alemão criou o BASIC,
que é constituído por um biomaterial tubular para aplicações em microcirurgias de artérias e veias, e aplicou stents vasculares em artérias de animais, modificando o processo de fermentação em cima de tubos. Então, enquanto estava ali fermentando, foi colocado tubos, também no formato que se deseja. Veja a facilidade, né, gente? E a celulose, o que se viu é que a celulose é forte o suficiente para lidar com a pressão arterial e funciona bem no tecido do corpo. Muito mais nós poderíamos falar com certeza da nossa cultura, e vamos falar muita coisa vai aparecer, mas um Scooby já viajou mais distante do que provavelmente você ou eu iremos um dia, né? Das passarelas da moda, das roupas, ele foi para viagens espaciais e tem sido o centro das atenções em diversos laboratórios do mundo, né? A Agência Espacial Europeia fez um estudo para descobrir se os biofilmes podem sobreviver num ambiente não protegido acima da atmosfera. A viagem durou 18 meses orbitando ao redor da Terra com uma estação espacial. Outra pesquisa, né, onde eles falam se o Scooby poderia ajudar a colonizar Marte. Um estudo publicado sugere que as espécies bacterianas encontradas no chá do kombucha podem ser manipuladas em fábricas microscópicas capazes de fabricar produtos feitos de celulose bacteriana sob demanda. O próximo passo é que eles se juntem à NASA para, né, levar então os Scoobies a um ambiente não terrestre e avaliar o quão bem eles crescem. Essas culturas sobre condições de gravidade zero também vai ser importante. Outro uso importante também, como tem estudos que eu comentei com vocês, poderia ser de filtragem de água, né, em algum outro local. E a celulose também pode ser tecida e modelada com proteínas específicas ou outras biomoléculas à medida que cresce. O tecido especial serviria para ligar os contaminantes e removê-los da água em sua forma líquida. Diferentes filtros poderiam ser feitos para contaminantes diferentes na água, né? Então, para retirar um determinado contaminante, eu faço um tipo de película e em outro, né? Além disso, a celulose também poderia ser manipulada para produzir proteínas fluorescentes quando são detectados produtos químicos, ou seja, colocar alguma coisa ali no nosso Scooby e eu vou testar, né? Vou testar um líquido para ver se tem qualquer coisa, tem iodo, tem ferro, né? Então eu estou testando aquele líquido, dependendo da reação, a cor, eu vou saber o que tem ali, né? Então o aplicativo comercial prático pode ser como um tecido vivo que muda de cor e avisa até de um ambiente diferente, né? Então a nossa cultura, ela está sendo, daqui a pouco, nós vamos ver usos dela, das mais diversas, né? A gente vê aí o pessoal sendo usado para roupa, para luva, mas nós estamos vendo o interesse da indústria, eu imagino. A gente já vê a bebida, quem já teve algum tipo de ferimento como queimadura de sol, né? A bebida já é fantástica. Então, o quanto essa película pode ser feita, pode ser usada em queimados, né? E teve até num grupo do Canadá, eu acho, eu não sei se compartilharam ali para o nosso, mas eu vi compartilhando para outros, de uma pessoa que estava perdendo praticamente um cavalo e já tinha feito de tudo com aquele cavalo. Eu acho que algumas pessoas talvez já viram, em veterinário, tudo, era um cavalo de raça, e ela fazia kombucha. Ela disse que quando ela não sabia mais o que fazer, ela amarrou na pata, bem embaixo, na pata do cavalo, o Scooby, ela ia trocando. E ela disse que meses ela tentando tratar aquele cavalo, ele não melhorou, em questão de poucos dias. Eu acho que foram ali assim, ela já começou a observar a mudança com 3, 4 dias, eu acho que em questão de 6 ou 8 dias, a pata dele estava totalmente restaurada, regenerada, né? Então, aí se a gente lembra também da água, de como ele absorve, né? Então ele deve ter feito algum trabalho nesse sentido, de pegar aquilo que estava contaminando, né? E trazer para ele. E foi bem bonita a publicação. Foi uma mulher que fez essa publicação num grupo do Canadá, né? Eu acho que foi isso, num grupo do Canadá, uma pessoa que tem um Aras.
Mas é para quem tem algum problema, às vezes, que quiser fazer um teste de queimadura. A gente vê para pele, né, gente, para máscaras, ele é fantástico. Nós temos muitos aminoácidos ali que são usados na estética, ali dentro da nossa bebida, dentro do nosso Scooby. Então ele é uma cultura assim que vai além da nossa bebida e vamos ver muita coisa ainda por aí. No nosso dia a dia, o cuidado dele, de sempre as coisas, cuidar da quantidade, da medida, no verão, né? Principalmente quem está tendo aí verão forte, às vezes diminui a quantidade de Scooby. No inverno nós podemos aí usar um pouquinho mais, mas no verão a gente tem que estar bem, para ter uma bebida bem gostosa, tá bem de olho para não usar um Scooby muito espesso. Podemos até diminuir até o chá de arranque, gente, em 5%, né? Agora no verão. Mas a gente passa a ver, eu coloquei ali no grupo um estudo do Marsh, que eu já comentei algumas vezes com vocês, que ele é considerado o estudo mais aprofundado no que se fala de Scooby, não da bebida, mas da cultura, do biofilme. Nós não vamos ter tempo de ver esse estudo, mas vocês leiam ele, eu coloquei ali a tradução. Até hoje ele é considerado o estudo mais profundo do que se fala da película. Ali ele mostra, ele estudou algumas películas, acho que foi do Canadá, dos Estados Unidos, da Holanda, se não me engano. Eu sei que ele pegou de alguns países diferentes, da Alemanha, e ali ele mostra as diferenças que tem, né? Isso é algo que às vezes até no grupo nós somos criticados, quem fala isso, de dizer, né, esses dias, essa semana ainda, às vezes fica tenso, não estou tendo tempo, mas assim, de entrar muito no grupo. Mas as pessoas, eu acho que elas pensam, quando eu falo que os Scooby são diferentes e que tem qualidade, né, nós podemos ter um Scooby aí com 10 indivíduos diferentes, ou nós temos um Scooby com 3, 4, isso está ali no estudo do Marsh, às vezes, vocês veem, tem poucos ali no estudo dele ainda vocês podem ver que tem poucos que produzem a bactéria láctea, porque nem todos têm, né, as bactérias lácteas. Então as pessoas pensam que, de repente eu estou dizendo, tu estás dizendo que só a tua cultura é boa, né, e que o resto não presta. E não é isso, né, não é isso, mas é isso, num outro sentido. Porque assim, elas têm diferenças. Então faz diferença a origem da sua cultura. Eu penso que quem tem um Scooby, que tem a sua origem, que faz uma fermentação, tá usando eles há mais de 10 anos, ela tá muito bem com o Scooby dela. Eu tô fazendo há mais de 10 anos. Então, há 10 anos atrás não se usava nenhum tipo de chá diferente. Há 10 anos atrás era receitinha, tarará. Há 10 anos atrás não se fazia segunda fermentação, não que isso vá afetar, né, a cultura em si, mas da segunda fermentação, daí você já vê pessoas dizendo, se formou um Scooby aqui, já passa a usar aquilo, já dou aquilo. Então, a nossa cultura, gente, com isso que aconteceu, com esse modismo, com fazer de tudo, com fazer uma F1 de 5 dias. Você pensa que eu faço uma F1 de 5 dias, e o que força que tem aquele Scooby que se formou, e daí eu dou para alguém, aquele. Porque se eu faço fermentação só de 5 dias, eu vi no grupo gente dizendo que faz em 4 dias. De publicação recente dessa semana. Então eu faço só fermentação de 4, 5 dias e vou doando aqueles Scoobies. O que que tem ali naquele Scooby? Sabe? Porque não deu tempo de se formar tanta coisa. Então são Scoobies que vão enfraquecendo com o tempo. Eu não sei se é no estudo do Marsh que fala também, não lembro, gente, porque eu já li tanta coisa, mas que eles comentam assim, para que a gente saiba a qualidade de um Scooby ou de uma bebida, né? Eu vou fazer um estudo no chá de hibisco. Então eu pego um Scooby e adapto ele para o hibisco. Adapto ele para o hibisco e digamos que depois forma um outro Scooby, daí eu faço no chá de hibisco e daí eu faço o estudo para ver o que tem ali. Esse estudo, por esses biólogos químicos que estudam kombucha, eles não consideram a maneira correta de se fazer, seja no mate ou o que for. Eles dizem que um biofilme ele tem que ser levado até a 10ª geração, para daí lá na 10ª geração você fazer uma fermentação e então avaliar. Porque ele vai... eu botei um Scooby hoje no mate, e talvez algum micro-organismo deu uma enfraquecida ali e não goste muito do ambiente, mas ele não foi eliminado instantaneamente. Aí eu faço de novo.
Aí ele ainda está ali, só que com o tempo ele vai diminuindo. Então, alguns desses pesquisadores, eles dizem que para que você tenha realmente, que você possa realmente avaliar uma fermentação num ambiente diferente e como fica a bebida, você tem que levar, estender até a 10ª geração para daí saber o que aconteceu, né? Ou seja, o ambiente sempre vai alterar o que tem aqui dentro. Eles vão reagir de formas diferentes. A água, gente, faz diferença. Se é uma água com muitos minerais, faz diferença, porque muitos minerais afetam os micro-organismos. Tem muitos minerais que eles não gostam, né? Então a água faz diferença, a planta faz diferença, o solo em que a planta foi plantado faz diferença no resultado da planta. E às vezes eu acho isso de uma compreensão tão simples, né? Uma resposta que eu dei essa semana para uma moça ali que fez a publicação que se formou lá na segunda fermentação dela, Scoobies Lindos, e ela foi dizer que ela encontra o termo híbrido só naquele grupo, né? Que não existe isso de um Scooby híbrido ou não híbrido, que não era o caso dela, né? Mas enfim. Então, faz diferença o ambiente em que ele se forma. Aí eu quis dar um exemplo assim, eu digo assim, ó, se eu tenho pepino e você tem pepino, e você planta pepino na sua casa, eu planto, e a gente for depois analisar, tem diferença. Porque dependendo da minha terra, os nutrientes que eu tenho aqui, ele vai dar um resultado final. Assim, na planta, dependendo do solo da planta, a nossa Camellia sinensis não vai ser igual em toda parte do mundo, porque ela vai depender da planta, ela vai do solo, ela vai depender da temperatura. Então, são detalhes, mas que fazem a diferença. O açúcar faz diferença, né? Se eu uso um açúcar que ele está ainda bruto, ele tem minerais. Se eu uso um açúcar já mais refinado, ele tem menos. É mais ou menos. Teria que estudar os dois. Nós não temos um estudo. Tem alguns do melado, tá? Quem quiser se aprofundar também, gente. No estudo, por exemplo, do Jayabalan, se vocês pegam o estudo dele, ele usa muitos outros de referência e está o nome do estudo ali. É só jogar na internet que nós puxamos aquele estudo e você vai ver o que acontece com se é no melado, se é no açúcar desse, se é no chá desse. Tem gente que já fermentou na Coca-Cola. Tem estudos de fermentação no leite. Nós temos muito material disponível, né? E nesses estudos específicos que nós temos ali arquivado no grupo, eles se referem a esses materiais, dando nome, dando os autores. Então é possível ir puxando tudo isso para quem quer se aprofundar, né? Mas se não fizesse diferença, não precisaria necessitar de tanto estudo, né? Nós precisamos estudar isso ou aquilo, naquele outro, né? É justamente porque o ambiente faz a diferença, a temperatura faz diferença. Nós não podemos nos basear no que fazem os americanos ou nos europeus hoje. A maneira, às vezes, que eles fermentam, porque eles estão num ambiente controlado o ano inteiro. Fora de casa pode ter 3 metros de neve. Dentro de casa vai estar ali seus 20 e poucos graus. No verão o oposto está lá 40